Aleluia, Senhor Jesus. Senhor, te louvamos nessa hora, Senhor. Nós queremos abrir nosso coração a Ti. Que o Senhor possa de fato habitar em nosso interior, fazer morada em nosso interior. Que a Tua palavra possa nos alcançar e nós possamos acolher ela com reverência, com amor, com um coração de gratidão. Nos dá um coração humilde, Senhor, tanto para ministrar como para receber a Tua palavra. Tua palavra é a verdade e ela nos traz luz, mas também nos traz o Teu Espírito para nos encher desse Espírito. Vem nos libertar de toda prisão, vem nos libertar de toda escravidão, seja do mundo, seja do pecado, e de fato possamos ser instrumentos para a glória do Teu nome. Preserva os homens da igreja, o que eles representam na igreja, como pais, como maridos, ou como líderes, no lugar onde o Senhor tem colocado cada um deles. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém, amados? Nessa hora, nós queremos falar, colocou o cronômetro aqui, falar sobre a estrutura da liderança para o encabeçamento divino. Nós queremos principalmente tomar cada um desses princípios e aplicar para a nossa necessidade como homens. Amém? Então é a estrutura da liderança para o encabeçamento divino. Ou seja, isso quer dizer que Deus estabeleceu uma estrutura. E essa estrutura Deus quer encabeçar. Eu gosto sempre no início das mensagens de falar qual é o propósito dessa mensagem. Então o propósito desta mensagem é nos ajudar a entender, corrigir e praticar a estrutura da liderança criada por Deus. Amém? Liderança e influência são duas coisas que estão juntas. E nós queremos liderar, nós temos que aprender a influenciar. Ok? Então, aprender a exercer a influência que vai tornar o nosso viver de forma produtiva, frutífera, e Deus use todos os recursos e benefícios dados por Ele para cumprirmos o plano de Deus. Amém? Então esse seria o propósito. Então quem quer que seu viver como líder, como homem, amém, possa ser uma influência adequada para cumprir o propósito de Deus? Amém? É o que nós queremos, certo? Então, liderança e a influência. Nós devemos entender que o homem é plenamente influenciado por alguém, ok? Todo ser humano é naturalmente influenciável. Nós, inclusive, fomos criados para ser influenciados, ok? Mas isso acontece, por isso que nós vemos que isso acontece principalmente com crianças, inicia, eles estão em um período completamente abertos para serem influenciados. Adolescentes e os jovens, inclusive nós vemos que nas redes sociais está o fenômeno dos influencers, certo? Porque sabem que essa idade, principalmente entre crianças, adolescentes e jovens, é um período especialmente onde eles são plenamente influenciáveis, ok? Então, a liderança faz parte disso. Quando uma pessoa está influenciando outra, você sempre, ainda que você não saiba isso, e você não queira, você sempre estará influenciando alguém que está de trás de você, na sua frente, no seu lado, perto de você. Então, a pergunta é, existe liderança hoje na Terra? Existe. Deus estabeleceu toda a liderança na terra. Vamos ler Romanos, capítulo 13, versículo 1, diz: todo homem esteja sujeito à autoridade superior, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste ao ordenado de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então, na terra existe liderança sim, mas qual é o problema?
o que existe é uma ruptura da liderança humana e a sintonia dessa liderança com a liderança divina, que neste caso é Deus. Então, quando a liderança humana ela não está em sintonia com a liderança, com a fonte de influência e de inspiração divina, ela vai exercer uma influência negativa. Ok? Então, o que nós estamos vivendo hoje é uma crise da liderança. Uma crise da liderança atual. Mas por que nós temos essa crise? Porque o que aconteceu por causa da ruptura de uma conexão com a liderança divina ou influência divina para ter a liderança adequada, foi uma substituição da liderança que gera um direcionamento adequado. Entendeu? Então, quando uma pessoa ela não está encabeçada por Deus, pela palavra de Deus, que é o que existe? A liderança continua, mas Satanás aproveita essa desconexão para substituir a influência desse líder. Ok? Senhor Jesus. Não sei se tu está dando para entender, né? Ok. Muito bom, então vamos avançar. A liderança é algo humano, é uma estrutura humana que Deus estabeleceu de pessoas, né? Mas ela tem origem no espiritual, em algo que é espiritual. Irmão, esse assunto aí é um assunto de reinos, de reino. Então, tem um versículo que é João capítulo 12, versículo 31, ele diz: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o príncipe será expulso. A palavra aí, príncipe, que está falando de Satanás, está mostrando que ele é o arquiteto desse sistema, desse mundo. E ele está influenciando as pessoas para que as pessoas, ele trouxe a substituição do encabeçamento divino, gerando o governo das trevas para influenciar essas pessoas, para estabelecer o governo maligno, que é o que a Bíblia chama o mundo. Então a liderança é uma influência e ela atinge, né, a experiência espiritual, emocional e física das pessoas, e por isso que nós estamos vendo uma crise de liderança e de influência nas famílias, na igreja e na sociedade. Ok? Então a pergunta é que nós devemos nos fazer: será que a minha família está sendo beneficiada pela liderança divina, pelo encabeçamento divino, a influência divina? Ou ela está constantemente sendo influenciada e bombardeada pela influência do arquiteto desse mundo, do príncipe desse mundo? E isso aí, ela depende do líder de quem Deus colocou para garantir a influência adequada e o direcionamento adequado. Ok? Então, nunca deixou de existir liderança. A crise veio pela substituição do encabeçamento divino. Então, causando o quê? Uma influência diferente. Então, quando Deus não encabeça, nós precisamos entender algo. Quando Deus parou de encabeçar por meio da sua palavra, por meio do líder que Deus colocou, e nós tivemos uma ruptura, uma desconexão com isso, isso passa a ser substituído, e o que nós começamos a gerar em nosso lar, em nossas famílias, em nosso casamento, é uma influência diferente. Então, vamos ler exemplo. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Oh Senhor Jesus. Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. E versículo 4 diz: quando eu estava de viagem rumo de Macedônia,
Te roguei permanentemente ainda, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, tá vendo? Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussão do que o serviço de Deus na fé. Então, o que aconteceu aqui? O que aconteceu foi na igreja em Éfeso. Uma desconexão com aquilo que causava influência adequada para a igreja, que era a palavra de Deus. Ok? Neste caso, a palavra era trazida por meio do apóstolo Paulo. E eles se desconectaram da palavra de Deus e imediatamente eles não ficaram vazios. Satanás veio e substituiu isso por quê? Com filosofias, com ocas sutilezas, com discussões da filosofia. Então Satanás, ele não vai perder tempo. Toda vez que nos desconectamos, ele vai sempre substituir por essas coisas. Então, nós devemos entender qual é a nossa identidade, amados irmãos. Desde o início, Deus estabeleceu o homem como a imagem de Deus para liderar e influenciar. Amém? Fala para seu irmão, liderar e influenciar. Amém? Que falou o Senhor em Gênesis capítulo 1, versículo 26? Ele falou assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todo que rasteja, né? Sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então tenha ele domínio. O homem foi comissionado para ter domínio, liderança, ok? Porque a terra foi usurpada por Satanás e o homem, Deus colocou ele para exercer a liderança e a influência divina. Amém? Por isso que em Mateus 28, 19, Deus falou para o homem assim: vai por todo o mundo e anunciar o evangelho do rei, o evangelho a toda criatura, né? Bautizando os homens em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e pregar o evangelho. Então Deus nos chamou para liderar, amém? Então a liderança, eu quero que você possa ficar com esse sentimento hoje no coração, nós como homens. Irmão, eu sou um líder, amém? Eu tenho que liderar e influenciar onde eu estou, na minha casa principalmente, como pai, como homem do lar, mas também nas famílias, na igreja, no trabalho, ok? Por quê? Porque a liderança, o posicionamento da liderança, ela é essencial para produzir o plano de Deus, ok? Exemplo, Abraão ele foi chamado para ser um iniciador de uma nova história. Toda a humanidade foi desconectada de Deus. Então toda a raça criada nos primeiros capítulos de Gênesis Deus não conseguiu usar essa descendência. Aí Deus levanta Abraão em meio de uma sociedade, em meio de um caos, que estava completamente afastado de Deus, e Deus, por meio de Abraão, teve um novo início. Irmãos, talvez em nossas famílias, como homens, nós estamos vendo um caos, né? E não estamos vendo nada da parte de Deus em nosso lar, em nossa família. Eu quero encorajar você. Deus chamou você para ser um iniciador, gerar o plano de Deus no lugar onde nós estamos. Se nada existe da parte do reino de Deus, Deus colocou você nesse lugar para iniciar isso. Depois Deus chamou Moisés, e Moisés, ele foi chamado como líder para ser um libertador. Muitas vezes onde nós estamos, talvez nossos lares, famílias, estão escravizados pelo mundo e pelo pecado.
Mas se nós tomamos a postura de líder, nós podemos ser libertadores para Ele. É claro, quem liberta é o Senhor, mas Deus precisa usar um canal. Amém? Alguém que Deus possa usar para dispensar a libertação por meio do Evangelho na vida das pessoas. Nós não fazemos nada. Se Deus não nos dá a graça como essa sarça, lembra da sarça que representava Moisés lá no deserto? Ele era uma sarça, não tem valor nenhum. Mas o combustível, que era o fogo que estava queimando nessa sarça, o combustível não era a sarça, porque ela não foi consumida, o combustível é o próprio Deus. Amém? Mas Deus precisa pelo menos de uma sarça. Amém? Depois nós vemos a experiência de Josué. Josué foi um conquistador. Talvez nós já temos pessoas que já creram no Senhor. Mas se já creram no Senhor, elas já foram batizadas. Nós devemos lutar para levar essas pessoas que estamos liderando, né? Para elas conquistar a boa terra. Amém? E nós sabemos que conquistar aqui a boa terra é conquistar Cristo, ganhar Cristo, mas também conquistar o reino. Amém? Senhor Jesus, talvez somos o Samuel desse tempo, em meio da era dos juízes, né? Onde havia uma crise completa na sociedade do povo de Israel. Aí Deus precisa um juiz, precisa um guia, um pastor, para restaurar, né, essas pessoas dessa crise para o plano de Deus. Ou Deus precisa talvez de um Davi, e o Davi está relacionado com a realeza, que é para preservar a realeza, que é a nossa identidade. Ok? Nós devemos então, vemos alguns desses exemplos na Bíblia, né? Não sei qual será a nossa experiência, mas pode ser que a nossa experiência nós vamos ter a necessidade de ser um iniciador, como Abraão, de ser um libertador, como Moisés, né? De ser um conquistador, um guia, um pastor, nos tempos de crises, né? Ou vamos ter a necessidade de lutar para preservar a nossa identidade na realeza que sermos a igreja, né? A testemunha do Senhor. Senhor, nos ajude. Então, toda a história de sucesso e fracasso tem acontecido pela influência que tem inspirado os líderes da história. Ok? Então, já nós falamos, né? Não existe um vazio, né? O que existe uma substituição do que inspira ao líder. Então, nós podemos ter três posturas que vão determinar o sucesso e fracasso de nós como líderes. Três posturas. A primeira é nós podemos influenciar. Você esquece. Você fala assim, não, eu não estou influenciando a ninguém. Esquece. Você sempre está influenciando. Ainda quando você está sem fazer nada, você está influenciando. Então, a primeira postura é influenciar sem a referência divina. Ok? Sem a referência divina, que é a palavra de Deus. Exemplo, Efésios capítulo 2, versículo 1. Oh Senhor Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: Ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ou seja, uma pessoa morta não reage, né? Versículo 2 diz: nos quais o resultado, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, na influência, na postura da influência passiva, sem fazer nada, sem referência, saiba, se você não faz nada, Satanás vai influenciar. Satanás vai encontrar brechas para trazer a corrente do mundo no meio onde nós estamos.
E nós estaremos vendo em nossos lares, entrando o mundo e essa corrente entrando em nossos filhos, nossas famílias, nossas esposas, e nós termos uma postura passiva. Eu acho que ninguém quer que isso aconteça, certo? Não queremos que isso aconteça. Não devemos exercer uma influência com referência divina, com a palavra de Deus. Então essa é a primeira, influência sem a referência, de forma passiva. Então essa postura de não fazer nada, né? Nós vemos esse exemplo em 1 de Samuel capítulo 2, versículo 22, com Eli, os filhos de Eli. Lembram? Que ele era um sacerdote e ele tinha filhos, seus filhos, servindo no templo, e eles estavam sendo influenciados pelo pecado, pelo mundo, e eles estavam tendo a prática do pecado no mundo, e Eli não disciplinava eles. Qual foi o resultado? A arca, que representa o testemunho do povo de Deus, foi roubada. Eles perderam a testemunha do Senhor como povo de Deus. Então, nós, amados irmãos, não podemos exercer uma influência sem referência. Segundo, não podemos tomar uma postura passiva, porque se tomamos uma postura passiva, nós vamos ver as consequências de a corrente do mundo influenciando em nosso meio. Então, nós precisamos decidir, amados irmãos, gerar uma constante influência em nosso lar, como homens, como marido, pela palavra de Deus. Amém? Pela palavra de Deus. Você já entende por que no grupo da igreja tem irmãos que sempre estão bombardeando com a palavra de Deus? Isso aí, a ênfase, a insistência de Deus para inculcar, para falar, entendeu? Então, amados irmãos, isso aí deve ser a nossa cultura, ok? A nossa cultura, inculcar, falar. Por isso que os irmãos nos têm falado nos últimos tempos com a prática de imersão na palavra, de ter experiência na palavra, porque isso que é repetir a palavra, repetir, para ela inculcar, para ela fazer morada em nossos corações. Oh Senhor Jesus, amém? Então vamos mudar a nossa postura e vamos decidir gerar uma constante influência pela palavra de Deus, amém? Irmãos, não percamos tanto tempo. O tempo é uma das coisas mais valiosas que nós temos. Você sabe que o que mais valioso que você tem é seu tempo. Por isso as redes sociais, elas fazem de tudo para você gastar tempo nelas. Porque eles ganham dinheiro com o tempo que uno gasta assistindo vídeos e coisas, e mexendo no Instagram, no Facebook. Eles ganham dinheiro. Então vamos investir mais o tempo para desfrutarmos da palavra, lermos a palavra, levar as nossas famílias a ler a Bíblia, a ler as mensagens. Estão nos chegando sempre constantemente as mensagens das últimas mensagens faladas pelo irmão Pedro, né? São as mensagens da palavra profética. Isso aí é a insistência de Deus para nos falar que não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus nos quer alimentar, amém? Se nós fazermos isso, meus irmãos, nós vamos nos tornar animais ruminantes, né? Ruminantes, como fala Levíticos, quando fala dos animais que ruminam e os que não. Os que ruminam e têm peçonha fendida, eles são considerados limpos, e os que não são considerados animais imundos. Então, eles ruminam constantemente o alimento, e isso fala da nossa cultura hoje. Nós somos ovelhas, amém? E se nós ruminamos a palavra, nós vamos nos tornar pessoas com discernimento espiritual. Por isso, quando você termina de ler o livro de Levíticos, versículo 11, o Senhor fala: sede santo,
porque eu sou santo. E que é ser santo, santidade, é discernir, saber, ter a percepção para discernir o que é profano do que é santo, o que é de Deus do que não é de Deus. Amém? Então, isso aí é o segredo para exercermos uma influência adequada. Amém? Oh Senhor Jesus. Então, nós precisamos fazer isso porque o nosso maior empreendimento, que é um negócio de Deus, amados irmãos, é a igreja. Ok? O nosso maior empreendimento é a igreja. E você fala assim, eu pensava que era a minha família. Esse é o problema, que você pensa que família e igreja são duas coisas diferentes. Sua família é a igreja. Amém? E a igreja é a minha família, é a mesma coisa. Não separe essas duas coisas. Ok? Então, qual foi o preço que o Senhor pagou para gerar a igreja? O Senhor pagou tudo. Ele deu seu próprio filho. Ok? Deus fez o maior investimento crucificando a seu próprio filho para gerar a igreja. Ok? Para redimir a nossa família. Então, nós precisamos ver que nós, como família e igreja, que é a mesma coisa, nós precisamos ver que Deus deu para ela o sacerdócio, o reinado e a mordomia. Ok? Então, o negócio de Deus está aqui, na igreja. Ok? No viver da igreja. O sacerdócio, nós sabemos que é para reconciliar os homens com Deus, por meio do evangelho, ok? É reconciliar os homens com Deus e Deus com o homem, por meio da reconciliação da morte de Cristo. Com relação à igreja como reino, é para exercermos o governo, e isso tem a ver com a identidade e postura. Então, a influência que nós precisamos exercer, amados irmãos, precisa gerar duas coisas em nossa família, em nosso meio: identidade e postura. Não é suficiente identidade, porque identidade ainda é passiva. Uma pessoa tem identidade e algo interior, é a convicção interior do que ele é. Mas, além de ter identidade, precisa ter postura. Isso quer dizer manifestar quem ela é, senão ela vai ser abafado pelos ambientes onde ela está. E essa pessoa vai viver na trincheira dos ataques do inimigo. Não sei se você já teve essa experiência, você ver pessoas falando coisas negativas e você fica aí, você sabe quem é você, mas você não faz nada. Isso mostra uma postura somente de identidade, porque você sabe quem é, mais não influência. Então nós precisamos mudar essa postura, ok? E a outra é mordomia, ok? Mordomado. Obrigado. Sabia que tinha uma coisa errada aí. E mordomado, até escrever errado aqui. Então, mordomado tem a ver com abastecer e distribuir. Nós somos alguém que deve estar distribuindo, abastecendo, ok? Por meio da palavra do Senhor, por meio da pregação do Evangelho, ok? Sempre manter essas três coisas. Ok. Senhor Jesus, nós precisamos entender, amados irmãos, que para Deus, eu falei tudo isso aqui para podermos entender o assunto da liderança e da influência. Não sei se vocês conseguiram enxergar a importância, né, dessas coisas, né? Ok. A organização e o processo de Deus. Ou seja, Deus estabeleceu algo que está harmoniosamente organizado, ok? E essa organização, que é o corpo de Cristo, que é a igreja, ele existe para um benefício, ok? Então, existe um benefício
de reconhecer a estrutura de relacionamentos entre os membros do corpo de Cristo, ok? Todos na igreja, todos no corpo de Cristo, todos somos irmãos, mas todos como membros do corpo de Cristo temos uma função, ok? Todos temos uma função diferente. E o reconhecimento dessa estrutura, ela vai trazer grandes benefícios para nós, ok? Então, nós vemos o benefício do encabeçamento. Por que Deus determinou uma ordem para nós sermos encabeçados? Amados irmãos, é para garantir e fornecer constantemente a bênção de Deus em nossas vidas, ok? Para isso, essa estrutura que Deus estabeleceu. E o processo para Deus poder ministrar esse benefício, essas bênçãos, são as sequências de atividade para gerar um resultado, que é obediência e submissão. Então vamos ler 1 de Tessalonicenses capítulo 5. Oh Senhor Jesus. 1 de Tessalonicenses capítulo 5. Versículo 12 diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. 1 de Tessalonicenses 5, 12. Vou ler agora o 13. E que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz um com os outros. Então, isso aí traz um benefício. Se nós entendemos o benefício dessa organização divina e desse processo que Deus estabeleceu, se nós entendermos isso, nós vamos receber os benefícios, amém? Desse encabeçamento. Nós vamos acolher isso com amor e nós vamos valorizar, porque nós sabemos que isso é benefício para nós, ok? Se não acontecer, se não reconhecemos o benefício que isso tem para nós, nós estaríamos então perdendo a bênção, ok? E aconteceria todo o contrário. Então, o nosso coração estaria negativo e não estaria acolhendo, né, o benefício de estar sob esse encabeçamento, essa ordem que Deus estabeleceu. Então, para fornecer a bênção, Deus estabeleceu uma ordem. Então, nós precisamos entender que o que muitas pessoas, inclusive cristãos, têm confundido. Essa ordem aqui, que é a ordem que fala a Bíblia, não é uma ordem de valores, ok? É uma ordem administrativa, ok? É uma ordem administrativa. Oh Senhor Jesus. Então, nós, como homens, precisamos aprender a sermos encabeçados, ok? Cristo sabe encabeçar, certo? Cristo é o nosso modelo. Mas por que Cristo sabe encabeçar? Porque Ele está em harmonia com o encabeçamento do Pai, que é a vontade do Pai. Então, vamos ler 3 versículos aqui em 1 Coríntios, capítulo 11. Senhor Jesus. Versículo 3. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3 diz: quero entretanto que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. Então, Cristo, que é o cabeça, Ele sabe ser cabeça, certo? O problema é que nós não sabemos ser cabeças,
Não sabemos muitas vezes exercer a influência divina. Mas por quê? Porque nós primeiramente precisamos ser encabeçados. Ok? E o homem é cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. O que é isso aqui? Ordem de valores? Não. Ordem administrativa para Deus cumprir seu plano. Ok? Senhor Jesus. Então, Cristo sabe ser cabeça, mas nós não sabemos. Nós tentamos muitas vezes de liderar nossas esposas, filhos, irmãos, mas não sabemos. Por quê? Porque nos falta sermos encabeçados por Cristo. Amém? Então, quando isso não acontecer, começa a haver um distúrbio, um desequilíbrio no assunto do encabeçamento e da influência. Vamos ler o versículo 4, diz: todo homem que ora. Lembra daquilo que nós limos lá em Deuteronômio? Nós vamos falar, né? Nós vamos repetir, né? Somos nós. Mas todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta. O que quer dizer esse versículo aqui? Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Quem é a nossa própria cabeça? Cristo, certo? Mas se nós oramos ou profetizamos tendo a cabeça coberta, isso quer dizer, aqui está relacionado diretamente também com exercer a nossa liderança. E está coberto aqui, coberto, quer dizer debaixo da cobertura de alguém que Deus não determinou. Vou colocar isso um exemplo muito prático. Em sua casa, quem puxa para orar? Sua mulher ou você? Ou ninguém, né? Se não tem ninguém, você também está pecando por não encabeçar. Em sua casa, em nossas casas, quem está puxando para exercer sacerdócio? Para exercer, que mais? Mordomado, né? Que mais? Realeza. Então, com a cabeça coberta, acontece quando a mulher toma a iniciativa. Você sabia? Que a mulher toma a iniciativa é pecado? Não. Mas você está desonrando. Porque quem deveria exercer essa função somos nós. Entendeu? A mulher faz porque nós não fazemos. E se ninguém não faz, é pior ainda. Ninguém traz o encabeçamento divino na casa. Então, a crise que hoje existe é precisamente disso. Nós precisamos então nos posicionar, amém? Para começar a exercer uma influência, amém? Então, vamos ir concluindo aqui com essa última parte. Então, no povo de Israel, Deus estabeleceu uma ordem. Eu vou terminar de ler aqui o versículo 5. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça, sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Então, na prática, isso fala da mulher que ele não busca cobertura, ok? Não busca encabeçamento, que ela faz isso sem encabeçamento, ela desonra. Então, vamos prosseguir aqui. Deus estabeleceu, então, uma ordem dentro do povo de Israel para encabeçar todas as coisas, para trazer a ordem dentro do povo de Israel. E vou resumir, é assim, quando Deus chamou o povo de Israel depois de sair do Egito, né? Então Deus estabeleceu Moisés, depois Moisés, Arão e seus filhos e a tribo de Levi. Então essa aí era a estrutura do encabeçamento dentro do povo de Israel para Deus trazer seu governo no povo de Israel. Hoje, na igreja, é Deus, os apóstolos, os presbíteros e anciãos da igreja, e depois diáconos
e diaconisas, ok? Então eu vou repetir: Deus, apóstolos, presbíteros e anciãos, diáconos e diaconisas. Não vou ter chance de explicar detalhes desse assunto aí, né? Mas Deus estabeleceu isso. Então, com relação ao povo de Israel, a organização gerada pelo comando de Moisés, né, no povo de Israel, ela evidenciava a presença do Senhor no campamento, ok? Vocês lembram, não sei, Natan, me empresta por favor o livro. Eu até queria mostrar a imagem aqui, só que aqui não tem para projetar, né? Tem essa imagem aqui, olha. Esse livro está aqui no PA, tem muitos, você pode comprar, que é Fundamento da Liderança Cristã. Ela vai nos ajudar também muito com relação a nós a nossa liderança como homens, né? Então, essa estrutura aqui, ela representa a maneira que estava formada a estrutura de comando no povo de Israel, ok? Depois, se vocês quiserem ver com mais detalhe, eu vou passar aqui. Então, essa formação aqui, que é o que, quando o povo de Israel, eles estavam avançando no deserto para a boa terra de Canaã, ele estava ordenado assim: o Oriente, até para o Oriente, né? Vou buscar aqui. Para o Oriente, que é aqui, representado por isso aqui, para o Oriente, que era o lugar onde eles deveriam ser direcionados, estava Moisés, Arão e seus filhos, ok? Nessa mesma direção estava o arraial de Judá. E a tribo de Judá, ele encabeçava a Issacar e Zebulon, essas outras duas tribos. Do lado sul, né, que está aqui, ele estava o arraial de Ruben, no qual essa tribo encabeçava a tribo de Simeão e Gade, ok? Era a tribo líder do lado sul. A tribo líder do lado do ocidente estava o arraial de Efraim. O irmão Natal lhe trouxe aí. Muito importante, porque esse livro nós vamos usar ele para continuar lendo nas reuniões de homens. No arraial de Efraim, eles estavam encabeçando a tribo de Manassés e Benjamim. E do lado norte estava o arraial de Dan. E eles encabeçavam a Aser e a Neftali. Viram que todos tinham uma ordem, um encabeçamento. Esse encabeçamento aí eu pergunto, era para benefício ou era para, como se fala? O malefício, né? Obrigado, Cristiano. Era para benefício ou era para gerar algum mal na nação de Israel? O que você acha? Não era para benefício? Essa formação aí, ordenada por Deus, garantia a presença de Deus no meio deles. Ok? Tem outros detalhes aí, né? No ocidente estavam os gersonitas, que eram famílias que estavam servindo, né? Os gersonitas, quando a nuvem, lembrem que isso garantia a nuvem, quem estava direcionando todas as coisas aí, era a nuvem que era Deus, né? Então, de um lado estavam os ocidentes, estavam os gersonitas que carregavam as cortinas, a tapeçaria, né? E as cordas, quando eles tinham que, a nuvem se movia, eles tinham que recolher o tabernáculo, né? Desmontar o tabernáculo. Do lado sul estavam os coatitas, e eles estavam encarregados em desmontar os móveis e os objetos do santuário, ou seja, o que estava do lado interno, a arca, né? Que mais? O altar de incenso, essas coisas que estavam no interior. Mas chamou a minha atenção o que estavam no lado norte, estavam os meranitas, e eles eram a tribo que eles tinham maior maquinária para carregar as coisas mais pesadas, as tábuas, os pilares, as bases. Imaginem, bases acho que eram colunas de quê? Se mais não lembro, eram de bronzes, né? Então, as colunas, as bases eram de prata, era coisa pesada. Então, amados irmãos,
Na liderança, Deus está precisando de pessoas que carreguem o peso. Amém? Que possam carregar o peso da obra do Senhor. Senhor Jesus. Então, isso gerava testemunha de quê? Da unidade do povo de Israel. Isso garantia a presença do Senhor. Se isso aí começava a ser desestruturado, então eles começavam a perder a presença de Deus. Ok? Então, mas essa estrutura e a nuvem que representa a presença de Deus, governando, gerava a unanimidade do povo de Deus e gerava o temor dos inimigos. Oh Senhor Jesus. Vamos ler Números. Números capítulo 24, versículo 5. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó. Que boas são as tuas moradas, ó Israel. Amém? E tem outro versículo que fala que o povo temia quando eles viam o povo marchando nessa ordem, né? Então, mas que gerava a unidade? Vamos ler, por favor, Números 4, 49. Números 4, 49. Oh Senhor Jesus. Diz, segundo o mandado do Senhor por Moisés, foram designados cada um para seu serviço e sua carga, e deles foram contados como o Senhor ordenara a Moisés. Então, o comando estava vindo por meio de Moisés. Então, isso gerava que essa estrutura de unanimidade. Oh Senhor Jesus. Então, eu vou concluir aqui, né? Hoje, amados irmãos, nós precisamos ter um valor genuíno por acolher a palavra de Deus. Nós queremos que as nossas famílias, nossas esposas, nosso casamento, os irmãos que nós estamos liderando possam ser influenciados pelo comando divino. Amém? E o que vai garantir isso aí, amados irmãos, é que nós tenhamos um apreço genuíno pela palavra de Deus. Amém? Em nosso dia a dia. Se nós não tomarmos uma postura, né, proativa, eu brinco, né, com minha esposa. Eu sempre brinco com ela que ela é reativa, né? Porque eu falo que é reativa, né? Ela, quando Esteban ele adoece, ela se preocupa em dar todas as vitaminas, né? Todas as vitaminas. Não, ele tem que beber isto, tem que comer aquilo, tem que beber isso, preparar sopa, prepara e varia a alimentação, né? Aí quando passa, aí deixa ele somente comendo algumas coisas, né? Não que são coisas ruins, mas eu brinco com ela. Você é muito reativa, você precisa ser proativa e antecipar o dano, ok? Antecipar, né? Antecipar o dano, né? Não esperar que as coisas aconteçam para você reagir, né? Mas nós precisamos, amados irmãos, ser proativos, amém? Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Amados irmãos, e vou concluir com o que falei no início. Igreja e família não são coisas separadas, é a mesma coisa, ok? Se nós levarmos nossa família, né, a acolher a palavra de Deus, o que Deus está nos dando, e valorizamos isso, nós vamos experimentar a nuvem em nosso viver, direcionando todas as coisas. Amém? E nós veíamos que acontecia aí no povo de Israel. Quando a nuvem se movia, haviam duas trombetas que eram usadas de prata, que eram usadas para anunciar o movimento do povo de Israel, ou quando a nuvem parava, eles tinham que parar. E isso fala aí
A trombeta fala da palavra de Deus. Ok? Então, nesse momento que isso acontecia, famílias, indivíduos se tornavam um exército. Amém? Amados irmãos, o que Deus quer gerar não é uma bonita família. Família de fotos, né? Para postar no Instagram. O que Deus quer gerar por meio das famílias, por meio desse toque de trombeta, por meio de nós respeitarmos e acolher essa ordem e a palavra de Deus, é tornar famílias, indivíduos em um exército. Amém? Isso aí é o que teme. Quando isso acontecia dentro do povo de Israel, os inimigos tremiam. Por isso que Satanás, amados irmãos, ele teme para isso aqui não acontecer. Como vai acontecer? Vamos concluir então com mais um versículo. O Senhor Jesus. Um deles é Gálatas 5:25, né? Vamos ler Gálatas 5:16. Vamos concluir com 3 versículos. Prometo que são 3 versículos. Gálatas 5, ó Senhor Jesus. Gálatas 5:16 diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Esse andai aí, já muitos escutamos, é o andar peripateu, que é o andar individual, que eu preciso ter para não satisfazer as concupiscências da carne. As concupiscências sempre vão estar aí em nosso interior. E se nós não temos um exercício espiritual individual e uma busca, nós estaremos sendo governados e tomados pela concupiscência da carne. Mas no versículo 25 diz: se vivemos, amém, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E essa palavra aí, andemos, no grego é estoikeio, que é um andar como um exército. Oh Senhor Jesus, amém. Vou deixar aí, né? Com essa simples palavra, amados irmãos, Deus quer que famílias, indivíduos, solteiros, o que seja que nós somos, estejamos constantemente exercendo uma liderança e uma influência no lugar onde nós estamos. E vou repetir, você pode ser uma pessoa que decidiu não fazer nada, mas o rio maligno está entrando. Ok? 2, liderança passiva, né? E 3, uma liderança proativa, decidir influenciar quem nós somos e as pessoas com a palavra de Deus. Amém? E esse viver vai gerar que no final um exército. Amém? Que é o que Deus quer gerar em nosso meio, amado. Jesus é o Senhor.